Começou, finalmente! Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos ouvindo no gravado, com um obstáculo dessa vez, porque para a gente começar a gravar foi um pequeno parto aqui. Bem-vindos a mais um episódio de Fofoca Galáctica. Estamos aqui, assim, alguns probleminhas técnicos, espero que dê tudo certo, não é, Eliette? Bem-vinda, Eliette. Deu certinho, ó, 9 horas. E a gente vai falar um pouquinho hoje. Você tinha dito para falar um pouco de anexo, né? De uma programação mental negativa e tudo mais. E você tem aí, eu vi os slides aqui, estão suculentos. Então, acho que já leram tudo que a gente passou. Nada, não dava para ler nada, estava pequenininho. Então, aí hoje, boa noite, pessoal. Esqueci de cumprimentar. A minha voz está bonita assim, é que eu tô com tosse, tem uns dias. De repente, eu posso dar uma tossida no meio da live, tá tudo certo. E aí, agradeço pelo pessoal que está esperando, né? O pessoal que está acompanhando a gravação. E, né, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Depende do horário que vocês forem acompanhar. E agradecemos mais uma vez, né? Por vocês estarem com a gente, mais uma Fofoca Galáctica. E hoje, como a Thaís estava falando, eu vou falar um pouco mais sobre o anexo de entidade, aquele dispositivo etérico, e durante a live vou dar bastante detalhe para vocês entenderem direitinho o que é isso, né? Como ele funciona e como que a gente consegue se prevenir, né? Para não, né? Todo mundo tem, né? Para que quando a gente conseguir se limpar, não receba novos, né, anexos. Enquanto a situação do planeta não for resolvida, a gente não entrar em equilíbrio mesmo, né? Pelo menos, né, o equilíbrio básico, né? A gente vai ter que lidar ainda com esse problema, se cuidar, né? Como se fosse um vírus, bactéria, a gente vai ter que estar sempre cuidando do nosso sistema imunológico da alma, né? Enquanto o planeta não estabilizar um pouco. Mas eu vou abordar esse tema, né, durante a live, vou explicar direitinho como isso funciona. Vou até dar no primeiro slide um relato de uma pessoa conhecida, que é o Tuque Carso. Ele é um jornalista que ele conta que ele sofreu um ataque energético, né, quase físico. Então, depois eu vou explicar direitinho como é isso, né? E ele é uma pessoa, assim, conhecida, né, que sofreu esse ataque. Eu falo ataque noturno, né? Mas, assim, é muito comum, todos nós, mesmo os que não se lembram, todos nós sofremos esse tipo de ataque pelo astral, né, enquanto a gente dorme. Vamos lá, então. Como eu tinha falado, eu vou contar primeiro, bem rapidamente, esta história do Tuque Carso, né? Ele é um jornalista, para quem não conhece, o Demis fala muito dele nas lives, lá no nosso canal. Ele é um jornalista conhecido, ele é ex-âncora da Fox News. Então, o Tuque Carso, ele disse que foi atacado por um demônio, né? É a forma que ele entende, né? Por um demônio em um vídeo que foi lançado na quinta-feira, isso há anos atrás, tá? Não é quinta-feira agora não, isso tem anos que aconteceu, é que ele trouxe esse caso, acho que não tem muito tempo, o Demis comentou isso numa live. Mais ou menos um ano atrás, aqui o Demis está falando. E que por acaso foi no Halloween, e por acaso, de novo, vou apresentar essa história, né, que a gente está quase no Halloween de novo. Quando perguntado se o ataque né, do demônio aconteceu no meio do jornalismo, o ex-âncora, né, o Tuque Carso, disse ao John Hers, do canal Christianites, no YouTube, não, diz que aconteceu na cama dele, né, não foi no meio do jornalístico. Ele foi atacado enquanto dormia com a esposa e os 4 cachorros, né? Ele foi fisicamente atacado, ele relata, em um ataque espiritual, né, entre aspas, por um demônio. Aí o entrevistador perguntou para ele, né, sim, né, se era um demônio mesmo, ele falou que sim. Agora vamos para o próximo aqui, continuando a história. Que você vai contar a história dele. Pelo que você estava falando, assim, é algo que... Esse episódio aconteceu há muitos anos atrás, por mais que a entrevista seja recente. Aconteceu há muitos anos atrás, porque se faz muito tempo que aconteceu, sabe o que pode ter influenciado isso? O Tucker era alcoólatra. E ele teve que lutar, e o usuário de drogas, aparentemente não mais pesadas. E isso pode ter aberto ele mais para sem dúvida também. Né? Até vou falar sobre isso mais nos próximos slides, sobre como é que a gente, né, abre o nosso campo, né? Que situações, né? Isso foi ótimo você falar, tem a ver. Então, não é uma história muito longa, é só mais um slide, termina uma coisa bem resumida, só para vocês terem ideia como isso é real e como acontece com todos nós. A questão aqui é que ele eu achei interessante colocar, porque ele é uma pessoa conhecida, famosa, né? E aí o Demis me mostrou, né? Acho bom mostrar isso para as pessoas.
Então, os dois homens, né, ele e o entrevistador dele, estão em um cenário arborizado, quando a câmera, acho que eles estavam filmando lá, né, próximo da casa dele, quando a câmera corta para uma cabana humilde, sugerindo que foi lá que o suposto incidente aconteceu há 1 ano e meio, né. Aí eles falam que vê imagens, mas que a gente não vê nada, tá? Aí eles falam, vemos imagens de alguns cães pretos e brancos que aparentemente caíram no trabalho, como cães de guarda, seguidos por Carson atirando com um rifle de dentro da cabana em que o que quer que esteja lá fora. Ele até atirou, né? Porque ele achou que era alguma coisa física, né? Algum invasor, alguma coisa. Ele disse que seu agressor era algo invisível e deixou marcas de garra nas minhas laterais, ele relata. E que as marcas ainda estão lá. Ele acrescenta que acordou sem conseguir respirar, mas descobriu que sua esposa e seus cachorros, que têm sono muito leve, não tinham acordado. E ele explica que tinha dores terríveis, né, no tórax e do lado do ombro, e viu que tinha 4 marcas de garras de cada lado, embaixo do braço e no ombro esquerdo, e elas estavam sangrando, e eram marcas de garras de verdade. Esse fato até me lembra, eu sofri uma coisa assim, não foi tão grave quanto o dele, mas anos atrás, acho que lá em 2015 mais ou menos, estava no começo do meu despertar, e eu e o Demis, a gente teve muitos ataques parecidos com esses, entre outros, e aconteceu algo parecido comigo. Eu também acordei sem conseguir respirar, né, aquela opressão assim no peito, e senti uma presença muito ruim, uma energia muito ruim, e depois eu senti algo, assim, alguma coisa ardendo no meu ombro, e tinha também uma marca ali, como se tivesse unhado, não eram garras como a dele, mas como se tivesse passado a unha, e também não, né, não era eu que tinha me arranhado, que a coisa apareceu ali do nada. Então, eu me lembrei disso que aconteceu comigo. Agora vamos para a próxima. Sabe que eu estava lembrando, Eliette, que você está falando desse caso, então, na verdade, assim, pelo que eu entendi do slide, isso aconteceu 1 ano e meio atrás. O Tucker, ele mora numa região que é bem rural, assim, então eu imagino que deva ser uma cabana que tinha dentro da propriedade dele, que ele tem uma propriedade bem grande e rural, ele mora no meio do mato mesmo, pelo que entendi, por opção. Né? E aí deve ter acontecido lá o ataque. E do que você estava me falando, para mim, assim, teve uma vez que eu apareci, que eu acordei como se fossem pequenos arranhões, não era nada de sério, mas eu ainda tenho dificuldade de processar isso como sendo um ataque. Mas tem um que esse eu não tenho como negar, que foi numa das lives que a gente ia falar, eu acho que eu ia falar de programa espacial secreto e toda a história começando lá com os povo do bigodinho e tudo mais. Porque horas antes da live começar, eu estava sentada na cozinha de casa, tomando um café, eu senti que eu levei um tiro no ombro. Era invisível, ninguém estava vendo nada, não estava sangrando nem nada, mas a dor que eu senti foi tão intensa que eu não conseguia respirar. Era nesse nível. E eu estava assim, vou morrer. Eu olhava assim e falava, mas não aconteceu nada, que coisa bizarra. E aí eu entrei em meditação, me imaginei numa cena, quando eu fui rastrear o que estava acontecendo, aí eu comecei a ver uma cena que realmente parecia uma cena de combate, alguma coisa assim, e aí fiz uma série de procedimentos espirituais para me tirar daquela situação e me levar para uma câmara de cura, porque eu não conseguia respirar de tanto que estava doendo. Então, sim, acordada a gente também recebe ataque, mas parou ainda bem, nunca mais. Então, vocês verem como é comum. Né? Isso daí eu falo que é comum porque nos meus atendimentos, né, eu recebo muitos relatos fora dos atendimentos também, pessoas que vêm contando, né? Então é muito, muito comum, principalmente o ataque sexual, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. É o mais comum ainda, mais do que a gente pensa. Aí Carson, né, acrescenta, e, né, ele falou a mesma coisa que eu disse, que ele dorme de lado e que ele não estava se arranhando, né? E ele disse que não tem nem unhas compridas. E as marcas também não cabiam nas mãos dele, que eram umas garronas, né? Mãozão, acho que o que arranhou ele. Então ele falou que nem cabia na mão dele, aquelas marcas, as garras. Mas sim, isso aconteceu. O jornalista continua dizendo que nunca tinha ouvido falar de algo assim acontecendo, mas ele soube que era espiritual imediatamente. Ele disse que ainda não entende até hoje exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, ele pensou que era tudo um sonho, até que viu sangue em seus lençóis, né, para piorar a situação. Então, a história dele encerra aqui, só para vocês, é uma curiosidade, só para vocês verem, né? Credo. E doideira. E como isso acontece, é que a maioria das pessoas tem medo de se expor, de falar, de ser tido como um doido, que é o que acaba acontecendo mesmo, né? Vamos agora para o próximo. Agora eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre a questão da abertura de portais
com a energia sexual, principalmente. Então, para garantir que consegui... Aqui ficou meio sem pé nem cabeça, porque eu peguei, né, de uma outra série de slides, só para vocês, né, entenderem. Para garantir que conseguisse acesso a essa energia, né, a energia avril, precisavam de grandes esforços e muita prática da meditação. Orgia e magia sexual eram usados com muita frequência, pois para eles isso permitia acolher o vril. Era a primeira grande sociedade secreta a aceitar mulheres como membros efetivos, pois eram vistas como seres divinos e sua energia feminina era necessária para o vril. Então, a primeira sociedade, né, a aceitar mulheres foi a sociedade vril mesmo. Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho que está fora de ordem, mas vamos ler aqui. Esta prática era bastante comum no projeto Montauk, que os rituais, né, os rituais sexuais. Segundo Preston Nichols, sem falar que a doutora Eve Lorgen, eu vou falar bastante dela depois, e da doutora Turner, registraram mais de 2.000 casos semelhantes em seus livros. Ela fala dos ataques, né, daquela armadilha, daquela programação da paixão, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, ela fala, né, elas registraram mais de 2.000 casos semelhantes em seus livros Love Bites e O Lado Negro do Cupido. A prática consiste em um agente entra no campo astral da mulher. Primeiramente, esses agentes são chamados de psicorpos. Aqui, né, depois lá na frente eu vou explicar melhor. Aqui ela está, né, falando no caso das pessoas que são treinadas, né? São agentes psíquicos que entram pelo astral, né, para fazer esse tipo de ataque. Mas esses agentes psíquicos, né, esses militares, principalmente lá do Projeto Milab, eles aprenderam com entidades não físicas, entidades negativas não físicas. Foram eles que trouxeram, né, esse anexo aqui para o nosso planeta. E os militares, principalmente desse Projeto Milab, eles, né, aprenderam essa prática, né? Então, por isso que ela fala aqui dos agentes psíquicos, né? Eles começam a seduzir mulheres, né, a mulher numa relação amorosa no astral, que gera uma criança vrila. Nós, quem já participou do nosso webinar de União Sagrada, nós falamos, abordamos esse tema lá no webinar. Assim são criados os sucubos e incubos, demônios sexuais que drenam as energias, dependendo do caso, pode até se materializar, que é o caso de Tucker Carlson, né? Ele colocou aqui para complementar a história dele lá. Esse demônio, por sua vez, ataca o esposo, né? Então, vamos resumir aqui, ficou meio confuso. A entidade feminina, a entidade sexual feminina, ou sucubo, ela ataca, né, o marido que está lá, né? Em geral, casais que estão desconectados, que estão com problema de relacionamento, principalmente, né? Problema na vida sexual, às vezes é muito ruim, ou às vezes nem existe mais. Então, é um prato cheio, né? Casal que está assim, mora junto, mas está cada um para um lado, principalmente não tem essa conexão através da intimidade, é um, né, campo aberto para esse tipo de ataque. Então, é isso que ela cita. Então, vem a sucuba, ataca, né? Rouba a energia vital, a essência do sêmen do parceiro, né? E com essa essência do sêmen é produzido o vrila, né? E né, que são os vrilas ou os sucubos, né, que são os filhos dessas, vamos colocar aqui, acabei de falar, esqueci o nome dela, dessas incubos, é que eu não uso muito essas duas palavras, eu chamo mais de bruxa e vampiro, que eu acho mais fácil. Então, as bruxas, né, atacam esses homens, né, com a essência do sêmen dele, elas produzem os incubos, né, que são esses vampiros que fazem um ataque sexual às mulheres. Então, é um prato cheio, né? Então, eles não têm nem interesse que o casal se separe. O importante é que eles não tenham a vida sexual ativa. E aí sobra, né? Fica energia sexual ali parada, sobra, né? Para que eles possam roubar. E eles entendem assim, uma pessoa não sabe usar, não quer usar, né? Eles roubam, eles se acham no direito. Vamos lá, e assim, desculpe a minha voz, de vez em quando ela some, ela volta, vamos assim mesmo. Então, agora eu vou falar um pouquinho do Alex Crowley. Há mais de 100 anos, em 1918, o escritor e ocultista inglês Alex Crowley, enquanto estava escondido em um apartamento alugado no Central Park West, na cidade de Nova York, conduziu uma série de experimentos mágicos. De acordo com a tradição ocultista, essas operações abriram um portal interdimensional, um portal, por assim dizer, permitindo a entrada de seres comumente chamados de alienígenas cinzentos em nosso mundo.
o funcionamento de Amalantra. Aleister Crowley chegou à América logo após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, fugindo da Inglaterra no malfadado transatlântico britânico, Lusitânia. Depois de várias viagens pelos Estados Unidos, Crowley fixou residência em Nova York. Em setembro de 1917, morou com Ruth Minor, que era, né, foi uma mulher dele, não sei se esposa, uma mulher casada, não era amante, uma mulher casada, que Crowley descreve como grande e musculosa e sensual, e possuidora de um bem-humorado, desenvolveu faculdade clarividente. Então, ele se juntava com essa mulher para fazer os experimentos deles, os rituais, usando energia sexual. E ele foi um dos responsáveis de trazer para cá, para o nosso planeta, né, essas entidades negativas. Eu acredito que eram extrafísicos, né, Denis? Eram extrafísicos, que às vezes tá tendo muito, as pessoas confundem muito, né, esses seres extrafísicos com seres físicos. Então, só deixando claro aqui que eram seres extrafísicos, esses que ele abriu os portais e eles vinham para cá, através desses rituais. Rude, né, que era a amante lá do Crowley, Rude serviria a Crowley como sua mulher escarlate, e juntos os dois embarcaram em rituais cerimoniais de magia sexual, na tentativa de abrir uma porta transdimensional para o propósito de comunhão com inteligências desencarnadas. Realizado de janeiro a março de 1918, o Amalantra Works deu frutos de várias maneiras, durante os rituais, sobre a influência inebriante do ópio e do haxixe. Então, eles apelavam, né? E nós não recomendamos nenhum tipo, para os rituais positivos, né? Nada, nenhum tipo de substância que altere o seu estado mental, isso, né? Esse trabalho a gente consegue fazer com sucesso, usando só nossas habilidades mesmo, né? Então, eles usavam formas artificiais de abrir a pineal, né? Não tem necessidade disso. E é perigoso, né? Nada recomendável. Rude relatava que a Crowley uma série de visões envolvendo um rei, um menino e um bruxo chamado Amalantra. Este mago transmitiu-lhes uma mensagem enigmática: encontre o ovo. Vai saber lá o que era, né? Além disso, o próprio Crowley afirma ter feito contato com uma entidade chamada Lan, da qual fez um desenho notável. E é essa coisinha feia aqui, ó. Acho que não é um grey mesmo. O Denis está falando para vocês observarem que não é um grey. Isso aqui é um grey, esse aqui não é um grey. Ele é cabeçudão, né? E as pessoas às vezes confundem. Mas eram entidades extrafísicas, né? As que ele trazia, né? O retrato de Lan, feito por Crowley, sem dúvida, tem uma notável semelhança com o onipresente alienígena cinza, né? Só lembra, só. Reverenciado na cultura pop de hoje. E até onde sabemos, representa a primeira representação de tal entidade nos tempos modernos. Em uma dessas peculiaridades fortuitas da história, Crowley acabou dando o retrato de Lan, em 45, ao seu aparente herdeiro e eventual chefe britânico da Oto, religião telemita, Kenneth Grant, que por sua vez ficaria com a cabeça em formato de bola de futebol extraterrestre e correr com ele. Vamos entrar no assunto mesmo, ali só foram os relatos e tem relação com isso aqui. Então, os mais impressionantes é que pessoas que tiveram essas experiências negativas têm sensações de serem vigiadas por seres das sombras. Eu acho que o Demis falou na live de sábado, ontem, né? Sobre os seres das sombras. Quem assistiu, né? Tá lá por dentro do assunto. Visões de dogma, vampiros e monstruosidades diversas. Como indicado pela doutora Ivy Lorgen e Preston Nichols, essas abduções, na maioria, abduções pelo astral, tá? Não eram abduções físicas. Na maioria dos casos, são originadas de dispositivos psicotrônicos reproduzidos em naves próximas à vítima, onde instalam anexos, né, que é o tema principal aqui que a gente vai falar, onde instalam anexos como retransmissores interdimensionais de entidades negativas. Como se fosse um anexo, é como se fosse um pequeno fractal, não chega a ser um fractal dessa entidade negativa que é colocado na pessoa, não chega a ser um fractal, é só um exemplo, como se fosse um pequeno, minúsculo fractal. Comunicador. Um comunicador, eu falo como se fosse um cordão umbilical, que liga a energia da pessoa infectada, né, com essa entidade extrafísica. E essas entidades, tudo, né, acho que muitos aí sabem, entidades extrafísicas, entidades não físicas, eles se alimentam de toda a negatividade do ser humano.
energia negativa, né, do ser humano, seja de traumas, de medos, paixões, né, aquelas paixões muito loucas que às vezes saem destruindo tudo, destruindo famílias, que mais? Medo, eu falei, né, ódios, essa coisa toda. Então, esse alimento da negatividade do ser humano. Geralmente, casas de swing, relacionamentos tóxicos, produzidos e orquestrados por esses seres, são um ambiente propício para que uma pessoa seja acometida. É isso que é, né, uma das coisas que abre o campo da pessoa, para que a pessoa seja acometida por essas entidades, que no passado eram chamados súcubos e íncubos. Eu falo sucubos e incubos, né, que está com acento, acho que é súcubos e íncubos. Essa tecnologia é instalada no campo astral, em bordéis, motéis, clubes de strip, onde se cria uma egrégora de promiscuidade coletiva. Aqui tem até uma ilustração. Uma promiscuidade coletiva, né? Esses padrões de pensamento são direcionados a uma mega estrutura holográfica que replica o padrão e extrai a energia vital das pessoas num processo de vampirização. Vamos lá para a próxima. As sociedades secretas que utilizam da magia sexual transferem essa energia que é canalizada para seus trabalhos espirituais negativos, a fim de criar portais negativos e alimentar a matrix holográfica, que aprisiona as mentes. Por isso, na Alemanha bigodistas, eles incentivavam as tropas a assistirem pornografia e praticarem masturbação coletiva, como acontecia no clube Hellfire, no século XVIII. Existiam vários clubes privados frequentados pela elite da Grã-Bretanha e da Irlanda no século XVIII. Foi sua época mais ilustre, presidida por Sir Francis Dashwood. Presume-se que suas reuniões constituíam-se de pródigas bebedeiras e orgias sexuais, e até hoje existe muito isso ainda. Vamos para o próximo. Aqui, né, o esboço de como a energia sexual vampirizada é capturada e redirecionada num processo de transferência para alimentar a grade holográfica negativa de padrões de pensamentos e abastecer os trabalhos sexuais da sociedade viril telema, etc. Agora vamos voltar aqui na doutora Eve Lorne, autora, pesquisadora e psicóloga, em parceria com o trabalho da falecida doutora Carla Turner, entrevistou mais de 2.000 pessoas que foram submetidas a sequestros astrais e físicos por seres extradimensionais negativos. Os estudos apontam que o principal objetivo desses seres é provocar a desunião entre o masculino e o feminino. E eu sou, né, prova viva disso, que nos meus atendimentos, o que mais eu recebo são esses casos, né, de desarmonia entre o masculino e o feminino, e todas essas pessoas vêm com esses anexos, né, que, aliás, muitas vezes é até a causa, né, ele é um bloqueador muito potente, esse anexo, e ele não permite que a pessoa saia daquele desequilíbrio. Muitas vezes a pessoa que tem a desarmonia do masculino com o feminino, ela não consegue sair desse padrão, não consegue abandonar, mudar, né, os seus padrões mentais negativos. Então, o anexo mantém a pessoa aprisionada, muitas vezes, nos seus traumas, nos seus medos, né? Então, ele é um bloqueador muito poderoso. Aqui, o que eu falei adiantando, né, explorando traumas de infância como porta de entrada. Essas entidades criam ligações amorosas artificiais, resultando frequentemente em obsessão, exaustão energética e confusão para as vítimas. Quanto maior o número de pessoas envolvidas em paixões compulsivas e relacionamentos tóxicos, maior se torna o campo de ação desses seres. A união e o amor entre casais, assim como relacionamentos maduros e positivos, são os principais antídotos para neutralizá-los. Esse fenômeno é amplamente conhecido como love bite, a mordida do amor. Aí agora vocês entendem por que acho que, sei lá, quase todos, né? 90, eu me baseando pelos meus atendimentos, 99,9% das pessoas estão nesse tipo de relacionamento ruim, tóxicos, né? Às vezes, movida a paixão, acaba o relacionamento, esses relacionamentos abusivos, né? O relacionamento tóxico. Então, a maioria dos casos que eu atendo são de pessoas com esses problemas, até por isso que eles me procuram. Bloqueio, né, sexual, desequilíbrio, às vezes, né, vem em duas formas. Eu estava no mudo aqui. E, Eliette, que eu estava pensando que, às vezes, o que eu acho que acontece também, porque, assim, o objetivo dessa programação é gerar um sofrimento constante para alimentar essas entidades. Exatamente. Né? Isso pode funcionar do outro lado, a pessoa que fica
constantemente sonhando com o príncipe ou a princesa encantado, que você nunca vai encontrar alguém daquele Nos jeito. próximos slides você acertou, vou falar sobre isso, exatamente. É exatamente isso mesmo, que a gente vai chegar nos próximos. Então é isso aí, dá para vocês entenderem, porque todo mundo tem, a grande maioria das pessoas tem problema de relacionamento, que é a fonte de alimento desses seres. Eles querem mais que as pessoas fiquem num sofrimento sem fim, né? Correndo atrás do vento também, como a Thaís estava falando, que nós vamos falar disso já. Então, é por isso, é uma programação mental, e nunca vi assim tão forte como agora essa questão do desequilíbrio do masculino com o feminino, como tá, né? Até pela questão dessas ideologias por aí, pensando, né? Pode falar. Eliette, porque eu acho que, assim, essa é uma das formas mais fáceis de você desequilibrar a pessoa como um todo, quando você pega em relacionamento amoroso. Né? Porque, assim, se a pessoa estiver bem no relacionamento amoroso, ela aguenta com mais facilidade outros desafios da vida, mas se pega dentro de casa, aí você ficou com a pessoa. E aí, né, sempre se diz respeito à energia sexual, é a chave mestra que abre e que fecha tudo, né? A pessoa que está bem equilibrada no seu relacionamento, a pessoa que tem equilíbrio entre o masculino e o feminino, a energia interna, né? E, né, por conseguinte, vai estar equilibrada no seu relacionamento, vai atrair bons relacionamentos, né? Vai conseguir conduzir bem seu relacionamento, seu casamento. E, por conseguinte, a pessoa que está feliz com seu parceiro vai ter uma vida sexual também, ativa, né, produtiva, e através da energia sexual, a pessoa, o casal, né, eles se abastecem com a energia vital. A energia vital a gente precisa para tudo, para trabalhar, né, até para se espiritualizar, né, para manter a nossa saúde física, emocional, para o nosso espiritual. Então, é a chave mestre, é o ponto, né, o nosso ponto fraco aí do ser humano, é essa questão relacionamento mesmo. Por isso que todo mundo tem, que ainda não resolveu, ainda tem problema nesse ponto, né? Então, é a armadilha perfeita. Vamos para o próximo. Na Mesopotâmia, pessoas que sofriam de paixões compulsivas eram tidas como doentes, que estavam sob efeito de magia espiritual, e é muito isso mesmo. Estavam sob efeito de magia espiritual de entidades que queriam roubar sua força vital. Aquilo que eu acabei de falar. A pessoa é drenada, quando a pessoa fica nessas paixões muito loucas aí, que nem raciocina, não consegue ver, às vezes, o que está na frente, na frente do nariz dela, não consegue ver. Então, é como se ela tivesse sob efeito de magia espiritual mesmo, é literalmente isso. E fica parecendo como se estivesse drogada, né? Fica, exatamente. Nesse estado. Tenho pessoas muito próximas na minha família mesmo que sofrem com isso há muitos anos, e não tem meios de tirar a pessoa de lá. Porque a pessoa não quer, a gente só consegue ajudar quando a pessoa quer. A pessoa quer ser ajudada, quer voltar para a realidade. Mas tem pessoas que é igual dependente químico. A pessoa tem que querer. Tem pessoas não, nesses casos, questão de paixão, pessoa que vive nessas ilusões, a pessoa tem que entender que é prejudicial e querer ajuda, querer sair de lá. Mas no caso dessa pessoa que eu estou citando, ela não quer ajuda, ela se alimenta disso, né? Ela acha que ela só está feliz se ela estiver sentindo aquela loucura toda da paixão, né? Aquela química louca. Originalmente, o termo Alien Lovebite surgiu a partir de relatos de pessoas com múltiplas histórias de abdução alienígena e perceberam que seus relacionamentos estavam sendo manipulados ou até mesmo criados por alienígenas. Ali, se entenda alienígenas, entendam seres extrafísicos, negativos, tá bom? Obsessão amorosa. Um dos sintomas mais significativos que tende a surgir após ligações em níveis mais sutis, no astral ou interdimensional, pode haver uma obsessão amorosa em um ou ambos os parceiros, né? De ambas as partes pode acontecer. Desligamento ou desconexão psíquica. Um parceiro desliga, né? Acaba a paixão, desapaixona, né? Ou desconecta psiquicamente, deixando o outro ansiando e sofrendo. Aí o que a Thaís ia falando, né? O sofrimento gerado por esse tipo de relação, né? De paixão desenfreada. Isso causa grande turbulência emocional, e aí é alimento para essas entidades. O problema é quando acaba. No começo é tudo maravilhoso, que tá, né? Os dois apaixonados, mas sempre tem um que desapaixona. E geralmente, né, eu percebo aí nos relacionamentos, geralmente parte muito das mulheres, né? Desapaixona e começa o negócio. Começa, né, o transtorno. Então, aí, todo o sofrimento causado por esse término, né, essa final dessa paixão, é um prato cheio para essas entidades. Aumento de abduções, visitações alienígenas, durante a duração da fase de obsessão amorosa. Sonhos e cenários de realidade virtual encenados.
treinamentos envolvendo o outro parceiro. Tipo assim, essas entidades criam, muitas vezes, uma realidade virtual, muitas vezes até plantam memórias que não existiram, né? Muitas vezes até memórias de vidas passadas. Põe o casalzinho lá num lindo romance numa vida passada e aquilo é só uma ilusão, não existiu. Para a pessoa ficar achando que assim, não, mas eu conheço ele ou ela de outra vida. É minha alma e quando gêmea. Aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Exatamente. E tem outro lado que eu já vi, já plantado, peguei, né? Já vi assim, em atendimento, muitas vezes a pessoa estava assim, conheceu, teve um relacionamento em vidas passadas, só que é editada essa informação. Só veio a parte do lindo romance. O final da história, que foi uma tragédia, aí não mostra, não aparece para a pessoa, né? A historinha vem editada. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando a gente vai escolher, né, para quem aí está procurando um relacionamento, né? Quando você vai escolher um parceiro, a escolha tem que ser racional. Não pode ser movida por paixão, né? Que aí vocês já estão vendo os perigos, nem por carência, né? Necessidade, apego, como eu falo, dependência emocional, tudo isso são, né, portas abertas para você sofrer esse tipo de ataque. Então, um relacionamento se escolhe racionalmente, né? A paixão às vezes acontece, só que se a gente puder evitar, é melhor. Principalmente nos primeiros meses, ali no primeiro, segundo mês, o ideal é você avaliar esses primeiros meses de avaliação, para você avaliar, investigar essa pessoa, né? E se conhecer, sair, conversar, né? Ver se realmente vale a pena, né? Se essa pessoa tem alguma afinidade aí com você, ver se realmente vale a pena. E se você está apaixonado, você não tem discernimento para, né, perceber essas coisas. Sabe que tem gente, eu conheço algumas mulheres que se propuseram assim a conhecer primeiro melhor a pessoa antes de ter qualquer intimidade, porque uma vez que você tem intimidade com a pessoa, as pessoas ficam fracas das ideias. Exatamente. Né? Eu sempre aconselho isso, sempre isso. Primeiro, vamos sair para conversar, se conhecer, não tem pressa, né? Depois que estiver seguro, falei, não, vale a pena investir num relacionamento com a pessoa, aí vocês vão para a segunda parte. Eventos sobrenaturais e paranormais, frequentemente acompanhados de sincronicidades em relação ao parceiro-alvo, sugerindo que ele é a alma gêmea, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, ou a chama gêmea. No entanto, essas sincronicidades podem ser orquestradas por entidades para seus próprios fins. Então, paixão, sentir no coração, sensações, sentimentos, não são bons conselheiros, né? Nessas questões aí, tomem bastante cuidado. Drenagem de energia. A Love Bite muitas vezes envolve a dinâmica de vampirismo de energia, resultando em altos e baixos emocionais intensos, e uma sensação de ser observado ou sob um feitiço. Esta drenagem energética compromete a consciência e as habilidades psíquicas, levando à confusão e à autodúvida. Eu falo isso todo dia nos meus atendimentos, explico para as pessoas. Bloqueia esse tipo de programação, assim como traumas de infância, medos, né, que a pessoa tem, bloqueia mais ainda, né, habilidades psíquicas, bloqueia ou dificulta muito da pessoa conseguir utilizar, né, seus dons, suas habilidades, não que ela não consiga nunca, ela consegue, mas poderia ser muito mais fácil e muito mais eficiente, muito mais seguro também. Então, essas programações, elas estão aí para atrapalhar. Sintomas psicossomáticos e doenças físicas. O estresse emocional extremo e a drenagem de energia podem levar a condições de saúde graves, como supressão do sistema imunológico e doenças, principalmente doenças, né, no aparelho reprodutor das mulheres e dos homens. Eu pego muito, muito mesmo em atendimento, somatização de problemas ginecológicos nas mulheres, ovário policístico, miomas, tumores, né, problema ginecológico recorrente nos homens, ejaculação precoce, problemas de próstata, impotência, toda essa gama de problemas no aparelho reprodutor está diretamente relacionado a esses tipos de ataque e, acima de tudo, ao desequilíbrio da energia do masculino com o feminino. Esse é o carro-chefe nos meus atendimentos, é o que eu mais vejo. Amnésia e blackouts. O parceiro-alvo pode ter períodos de esquecimento ou blackouts, onde não se lembra de conversas ou eventos, né? Isso tudo faz parte, né, do arranjo aí, né, para enrolar a pessoa. Tentativas de desviar a pessoa do seu caminho espiritual, isso também é muito, muito comum. A entidade que opera através do parceiro pode tentar suprimir as inclinações espirituais ou metafísicas da vítima. E muitas vezes acontece uma paixão louca dessa, a pessoa está lá numa caminhada legal, né, despertando, descobrindo seus dons, suas habilidades, seus talentos,
e muitas vezes está até numa missão, trabalhando, ajudando tantas pessoas, né, a ela e outras pessoas, e aparece um negócio desse, uma paixão muito louca dessa, destrói tudo, a pessoa volta a estaca zero, né? Mais para frente acho que a gente fala mais um pouquinho disso. Dissociação, sensação de dissociação durante a intimidade física, né, no ato sexual, indicando uma falta de conexão genuína. Inserção de parceiros fantoche, substituir o amor verdadeiro por parceiros manipulados. Nossa, isso tem a rodo. O que mais tem, vocês não têm noção como tem isso. Substituir o amor verdadeiro por parceiros manipulados, ou chama as gêmeas falsas, para manter os indivíduos burros e comprometidos. Indivíduos-alvo. Certos indivíduos são mais suscetíveis à interferência para o normal. Isso inclui pessoas em um caminho de cura, aquilo que eu tinha falado antes, né? Ou com alta consciência, pessoas que estão despertando. Indivíduos superpsíquicos ou com alta quantidade de força, energia vital, né? De força vital. Pessoas que brilham intensamente e atraem a atenção de seres interdimensionais. Indivíduos que divulgam informações ou verdades, né? Informações alternativas ou verdades, que se destinam a serem mantidas em segredo, né? Tipo o trabalho que o Demis faz, de trazer as verdades. Pessoas emocionalmente fragmentadas, traumatizados ou não, ou não autoconscientes, que se tornam portais para essas influências. Então, a pessoa está lá, né, com as portas abertas para esse tipo de influência. Os traumatizados ou os não autoconscientes. Aqueles cujas vidas são deliberadamente configuradas para não terem suas necessidades atendidas. Eu tenho uma pessoa muito próxima que é isso aqui, exatamente isso que se passa. Tornando-as vulneráveis à cenoura de um amante perfeito. Cenoura do amante perfeito é a mesma coisa que dizer, né? A pessoa que fica correndo atrás do vento. É que ele está fazendo alusão a um ditado, né? Não, ditado não, uma prática, né? As pessoas que cuidam de animais, burros, cavalos, eles põem uma cenourinha para atrair o bicho, né? Para chamar ele para algum lugar, mas eles nunca entregam a cenoura, então ele fica correndo atrás de uma ilusão, correndo atrás do vento. Então seria isso aqui, né? Correspondente a isso. É que aqui no Brasil acho que não faz muito uso dessa expressão, né? A cenoura para o burro, né? A cenoura para atrair o burro. Então é isso. Então a pessoa vai ficar a vida inteira. Eu tenho uma pessoa muito próxima que está, nossa, acho que mais de 50 anos numa situação dessa. E não tem como ajudar porque ela não aceita ajuda. Então ela nunca vai ter as necessidades dela atendidas. Ela vive só correndo atrás do vento, só correndo atrás de ilusão. Aqueles também em períodos de isolamento prolongado, tornando-os mais suscetíveis. Pessoas que ficam em abstinência, né? Abstinência de relacionamento, abstinência sexual, pessoas às vezes até por conta de traumas mesmo, né? A pessoa fica por períodos, né? Períodos muito longos em isolamento, tornando-os mais suscetíveis quando um parceiro de love bite aparece. Porque imagina o quanto a pessoa não está sedenta. Tem pessoas que ficam anos, né? Por anos sem ter um relacionamento. Então tem a carência afetiva, tem necessidade sexual. Por mais que a pessoa fique, né? Negue, seja homem, seja mulher, todo mundo tem essas necessidades, né, afetivas e sexuais. Então, também é um prato cheio para esse tipo de ataque. Observação da expressão genética. Observar a expressão genética resultante de ligações obsessivas fortes. Pessoa que, né, cai numa loucura de uma paixão dessa, né, arranjada. Incluindo a teoria da telegonia, DNA do primeiro amante influenciando a descendência posterior. Isso daí os antigos já sabiam, né? Eles sabiam, por isso que tem aquela coisa, né, que tinha que casar com uma moça virgem. Não era nem questão de machismo, é questão para que, né, a parceira, né, os filhos que eles viessem a ter, não saíssem com as características do primeiro. É isso que ele está fazendo alusão aqui, do primeiro amante. Basicamente, esse DNA pode ser impresso na mulher, descendente de um de seus amantes originais. Muitas vezes ela teve uma ligação, né, muito forte, né, foi muito apaixonada, né, teve um relacionamento muito louco com o primeiro parceiro. Ela capta a energia, né, a mulher tem esse dom de captar a energia residual, e ainda mais com o campo totalmente escancarado por conta de uma paixão, né. É transferida para o DNA. E aí essa energia residual que ela capta desse primeiro parceiro, né, ela é transferida para o DNA dessa mulher que acaba indo para o feto, quando ela, né, tiver sua primeira gravidez. Esse foi um dos meus primeiros amantes, talvez o amante mais poderoso em sua vida, né? No caso, né, usando esse exemplo. E mesmo que ela tivesse filhos mais tarde com outro parceiro, essa criança pode apresentar característica do amante original.
Então, mesmo que não fosse o filho deles, né? Então, estou pensando que é algo parecido acontecendo no campo obsessivo, no obsessivo aspecto, porque nessas mordidas de amor, você sabe, o elemento de obsessão e ligação de alma é muito forte. Mas, assim, uma notícia boa aqui para vocês não ficarem assustados, principalmente, né, os solteiros. Se for uma relação boa, calma. Vamos dizer que você teve esse primeiro amor aí, né, essa primeira paixão muito louca, que a mulher chegou a absorver a energia residual, né, desse parceiro, que foi por DNA dela, tudo. Esse próximo relacionamento que ela tiver, né, que se for um amor verdadeiro, que tiver um sentimento verdadeiro, que não é uma paixão louca como a primeira, né, que tiver um parceiro que a ame de verdade, que a respeite, e ela a mesma coisa, né, de ambas as partes, que haja amor, respeito, e quanto mais intimidade, quanto mais relação sexual esse casal tiver, esse DNA vai sendo limpo. Então, a força, né, dessa energia positiva, dessa troca no ato sexual deles, né, e eles vão, né, com recorrente, né, relações recorrentes, isso vai limpando do DNA. Então, é o antídoto, né, seria o amor verdadeiro. Parece a história das princesas da Disney, né, o beijo do amor verdadeiro. Aí, no caso, a própria energia sexual, né, positiva, vai limpando o DNA dessa mulher. Só um minutinho, foi isso. Vai sobrepondo energia residual. Sim, o Denis está me falando aqui. E aí vai sobrepor, né, a energia residual negativa lá do primeiro parceiro. Então, espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, vocês perguntem depois, que eu esclareço melhor. A ativação da Kundalini e o aumento das habilidades psíquicas podem ocorrer como resultado dessas conexões. Imagina você ativar a Kundalini negativamente. Quando militares do projeto Milab se projetam no astral e roubam, é aquilo que eu tinha falado antes, né? Eles aprenderam com essas entidades extrafísicas, né? E essa prática de entrar no astral e fazer esse tipo de ataque. Então, os militares do projeto Milab se projetam no astral e roubam a força vital de homens e mulheres. Eles aprenderam essa técnica com seres extrafísicos negativos, potencializando seus efeitos com tecnologia psicotrônica. Só deixar aqui uma informação para vocês ficarem tranquilos. Esses militares, né, eles não vão atacar qualquer pessoa, eles não estão nem aí, né, para a sua vida sexual, para os seus relacionamentos. Aí estão alvos, né, eles têm alguns alvos, tá? O povão, em geral, né, são atacados por entidades extrafísicas mesmo, que são os sucubos, incubos, né, essas entidades sexuais femininas, masculinas, tá? O pessoal, esses militares do Projeto Milab, eles têm alvos, né, pessoas que de interesse para eles. São agentes psiônicos. Vamos para o próximo. Yves Lorgen inventou o termo love bite como uma situação em que dois abduzidos, um casal, estão sendo programados por seus manipuladores alienígenas, seres extrafísicos, para participar de uma relação sexual e essencialmente, se apaixonam um pelo outro. Essencialmente se apaixonam pelo outro. Em seu livro The Love Bite, a Alien Interferência alienígenas nas relações de amor humano, Lorgen explora os efeitos da mordida, do love bite, que pode variar de simples rupturas de relações platônicas a divórcios violentos e do amor pelo cachorrinho. Acho que aquelas pessoas, né, que às vezes amam mais os bichos do que o ser humano, né? Tem mais amor aos animais do que ao ser humano, acho que é isso que ela está se referindo. Há impulsos repentinos para se casar com completos estranhos. Eu já vi um monte desses casos, de pessoa que casa com pessoas, né, quase estranhos, né? Mal conhece a pessoa, já vai casando, morando junto, né? Casando é que modo de falar, né? Vai já morando junto, a pessoa muitas vezes acaba de se conhecer, já coloca para dentro de casa. Isso é um sinal, né? Através de várias histórias de casos fascinantes, Lorgen demonstra como os seres alienígenas, extrafísicos, estão orquestrando esses relacionamentos e dramas para usar sua própria agenda. Sabe que eu vejo, Eliette, que esse tipo de pareamento por uma relação que é um misto de relação amorosa com sexualidade, esse tipo de programação eles usam muito no MK, para ferrar as pessoas, né? Então, eles devem ter também, uma derivada disso é o que eles faziam fisicamente com as pessoas programadas no MK, além do que eles estavam fazendo, aprendendo dos negativos no astral, né? Exatamente. Eu vi, acho que foi no livro do Preston Nichol, se não me engano, que ele relata um experimento desse do MK mesmo. Eles usam até
orgasmo suspenso, né? A Rebecca Rose fala que ela foi pareada com um cara e era uma relação muito estranha, porque era uma relação amorosa, mas assim, teve treinamentos em que um tinha que tentar matar o outro, era um negócio bem doentio, sabe? Eu já vi relatos desses, assim, no projeto, no MK Ultra, né? De energia sexual, muitas vezes eles estimulam a pessoa lá artificialmente, até que a pessoa quase chegue no orgasmo. Quando a pessoa vai chegar no orgasmo, eles deixam em suspensão. E aí eu não me lembro, se não me engano, acho que era para tentar abrir portais, era alguma coisa nesse sentido. Para controle mental. Deus me lembrou que não era para abrir portais nesse caso. Era para controle mental. Conseguia manter em suspensão esse orgasmo e eles conseguiam fazer o controle mental da pessoa, que eu não vou, né, detalhar certinho como era. Depois eu vou ver se eu me lembro qual livro que eu vi, depois nas próximas lives. Era o Encontro das Pleiades? Já, o Denis já me falou. Encontro nas Pleiades. Vocês encontram na Amazon esse livro, só não sei se tem em português. Eu acho que não tem, não. Na biblioteca o Denis está falando que tem no site Biblioteca das Pleiades. Tem esse livro gratuito lá. Tem em português lá, Denis? Tem em português. Eu vou procurar também, que eu li a metade, preciso acabar de ler. Vamos lá, continuando aqui no próximo. A conexão sexual também é muito forte com o sexo praticado, como sendo fora deste mundo. Nossa, eu recebo um monte desses casos também. A pessoa fala, não, mas não é possível, é a minha alma gêmea, porque a gente fizemos um sexo transcendental, não quer dizer nada. Porque muitas vezes pode estar programado para isso, ou a pessoa está sendo, né, sentindo tudo aquilo, né, por conta da paixão que ela tem, né, a dopamina vai a 1000, né? Então ela vai ter, né, o sexo vai ser transcendental mesmo. Então a conexão sexual também é muito forte com o sexo praticado, como sendo fora deste mundo, criando um vínculo energético e uma corrida hormonal que imprime a ideia de necessidade e de que isso deveria acontecer ainda mais, né? A pessoa acaba viciando sexualmente no outro. E é para isso mesmo, a ideia é essa, né? Amor à primeira e última vista. E segue como uma obsessão amorosa, segue como a obsessão amorosa. Um ou ambos os parceiros podem até deixar o seu trabalho, seu cônjuge, e família, e se afastar apenas para estar com outra pessoa. Também é muito comum isso acontecer. Ô, Eliette, sabe o que eu estava pensando aqui da quantidade de mulheres que tem, que se dizem tendo relacionamentos com a sua chama gêmea extraterrestre, que o cara é da federação, é do comando Ashtar, é intraterreno, é não sei o que lá. Porque, assim, de fato, essa é a história de algumas pessoas, mas não é a história de todo mundo, né? Não é tão comum assim, né? A maioria são essas programações aí. Então, depois de um período de estar juntos, né, uma pessoa de repente se desliga, se desapaixona, né, e se torna emocionalmente indisponível, né, começa a rejeitar o outro, deixando a outra pessoa em um estado de amor não correspondido, né, todo mundo já viu isso, né, estado de amor não correspondido. Isso resulta em intensa agitação emocional e sofrimento para o amor obcecado da pessoa abandonada, que ainda se sente muito ligada à pessoa que de repente se desligou. Eu tenho uma pessoa muito próxima, essa pessoa usa ela como modelo para tudo. Ela ficou apaixonada por uma pessoa por 40 anos, dos 13 até, né, ela já era uma senhora já e não tirava essa coisa da cabeça. E aí tirou, aí com muita luta conseguimos, né, resolver isso na cabeça dela. Ela acabou de desapaixonar por esse amor de mais de 40 anos, entrou em outra fria. É aquela coisa do vício, né? Tem que estar sempre apaixonado, senão uma pessoa não vive. Vamos para a próxima. As tendências suicidas, a exaustão mental e física, ou mesmo a doença, são o resultado, né, da pessoa que fica ali abandonada, né, o coração quebrado. Isso pode mudar para trás e para frente também. Quando o amor obcecado, de repente, desliga emocionalmente um dos parceiros e a outra pessoa que anteriormente estava desligada está sendo alvo agora de novo. Ela desapaixona e daqui a pouco está apaixonando de novo. É parecido com isso que eu falei. E tem pessoas que é muito rápido, assim, apaixona e desapaixona numa velocidade, só vai deixando aquele rastro de destruição para trás, né? E eu já vi casos assim, a pessoa vai, destrói a família, o marido, né, separa, ou a mulher separa do marido e vai atrás dessa paixão louca, né? E daqui a pouco não dá certo, daqui a pouco já está, né, destruindo outros relacionamentos e não para, que nem um furacão, onde chega é só destruição. Então, tem gente que fica o tempo todo nisso, né? Eu conheço pessoas muito próximas, assim, né? Da minha família, então não posso dar o nome. Mas se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é. Onde que eu estava aqui?
Então, tem pessoas que ficam nessa coisa, né? Apaixona, desapaixona, apaixona, desapaixona, e não tem fim isso. E se sente profundamente ligado a outra pessoa diferente. Aí começa a achar, nossa, mas aquele lá, né? O problema estava com ele, né? Agora eu já estou apaixonado de novo. E fica sempre achando que o anterior, né, tinha algum problema. Tava na pessoa que ele desapaixonou. Resultando em ainda mais turbulência emocional, ou seja, aquele rastro de destruição, né? Como eu falei. Aqui é o marido da doutora Carla Tanner, né? Um relato dele aqui, esse texto que eu vou ler. Ele fala, né? Eu não queria me casar com a pessoa que se tornou minha primeira esposa, mas eu não tinha controle sobre essa decisão. Antes de nos casarmos, fomos abduzidos em conjunto e sujeitos à programação severa. Eu acredito que seja abdução no astral. Eles foram programados, né? Lá no astral, para que eles ficassem juntos. Caíram nessa programação de paixão aí. Os resultados não trouxeram nenhuma felicidade a nenhum de nós. Ambos passamos fome de amor e companheirismo, embora tenhamos tentado com todas as nossas forças. Geralmente, depois que acaba a paixão, né, é só ladeira abaixo, se não tem o amor verdadeiro ali, né? Se dessa paixão não brotou o amor, que geralmente não é o que acontece, né? Então, ambos passamos fome de amor e companheirismo, embora tenhamos tentado com todas as nossas forças encontrá-lo. Meu filho também era um dos seus súditos, e é miserável e perdido. Ele é uma pessoa artística com tantos medos incognoscíveis que está paralisado. Sei de abduzidos assassinados por mutilações, relatos de que são suprimidos imediatamente e completamente por cânceres que surgem, né, sem nenhum médico, surgirem que nenhum médico já viu antes, e que por loucura que levou ao suicídio. Na minha opinião, esses atos não foram causados por irmãos de qualquer espécie. Ele está relatando, né, o resultado dessas paixões loucas aí. Aqui, esse relato é do Elton Turner. Ele é o marido da doutora Carla Tanner. Ela é a segunda esposa dele. Posso fazer um adendo? Pode falar. Espera aí que o Denis vai fazer um adendo. O Rony Vernet, ele fala que as abduções no astral podem ser tão fortes, mas tão fortes. Parecem que vai físicas. ter incisões, marcas, como se fosse física. Muito bom. Então, toda abdução, na verdade, é astral. Uma informação que interessante que ele falou. Ele está falando que o Rony Vernet, ele fala que tem abduções pelo astral que são tão fortes, que podem até causar feridas, né? Incisões, a pessoa acorda com aquelas marcas. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes acham que foram abduzidos fisicamente mesmo, foram levados em naves, essa coisa toda. Aconteceu com o Tuque Carso, por exemplo. E é o que aconteceu com o Tuque Carso, né? Ele acordou com as marcas, com aquelas garras, né? E o dele foi pelo astral. Aconteceu comigo, a Thaís, né? Que eu acho que ela relatou isso também. Então, são abduções pelo astral. É tão forte que é quase imaterial, né? Às vezes chega até a se materializar. Já aconteceu comigo esses ataques. Eu sofri com esses ataques dos 17 até os 40 anos, que foi quando eu comecei a despertar e mudar a minha mente e conseguir aprender a me defender disso. Então, é recorrente, esses anos todos. A maioria das vezes eu não percebia, mas em muitas noites eu acordava gritando, chegava a ver, às vezes, vultos, né? Alguma coisa saindo de cima de mim. E assim, eu era tão ignorante na época que eu não parava para pensar no assunto, não queria nem saber o que era. Quando dois mundos ficam bem próximos, peraí que o Demis está falando. Quando o mundo falando. espiritual e o mundo material fica próximo, eles ficam tão interconectados que materializam. Que explicação científica. O Demis está explicando aqui que quando dois mundos ficam tão próximos, que é o nosso mundo físico com o mundo astral, eles ficam tão próximos que chega a materializar. Que são essas situações aí. Tem seres que se materializam, por exemplo, no Rancho Skinwalker. O Demis está citando o caso do Rancho Skinwalker, né? Por isso que tem seres que se materializam lá. É a junção de dois mundos, né? Tem o mundo físico, o mundo astral, vamos por assim. E aí, né, a intersecção desses mundos, né? Acontece essas materializações. Muito bom. Essa informação não tinha aqui nos slides, é informação nova. No próximo, vamos colocar. Uma das razões para esse cenário de por que os seres extrafísicos orquestrarem tais relacionamentos, tipo Love Bite, é alimentar-se da turbulência emocional, do sofrimento, da dor, de toda a negatividade gerada por esses relacionamentos, né? Alimento não significa necessariamente substância física, o Demis até falou isso na live de sábado, mas consciência é alimento para seres de maior densidade, ou seja, eles se alimentam da negatividade mesmo, em resumo aqui, né? Nossas emoções e energia, emoções e energia sexual desencadeadas por essas manipulações é do que essas entidades estão se alimentando. E parece que eles estão tentando nos manter em uma prisão de frequência, através de genética e outras formas de manipulação,
como implantação de certas crenças religiosas, inclusive programação mental, para que eles possam garantir a sua fonte de alimento, deixar a pessoa naquele padrão mental negativo, ficar aprisionado nisso, né? E aí que entra o anexo faz esse trabalho de aprisionar a frequência da pessoa, a pessoa fica travado, muitas vezes nas suas dores, nos seus traumas, né, nos seus medos. O próximo fenômeno de abdução alienígena, ou fenômeno de, né, abdução aí pelo astral, certamente não é uma questão psicológica por parte das pessoas que têm essas experiências. Não é uma ilusão ou transtorno mental, é muito real. E um estudo sincero sobre esse tema mostra isso claramente. A fim de compreender plenamente o tema dos sequestros, precisamos deixar ir o que pensamos que é ou não é possível, enquanto observamos a nossa mente condicionada que tenta afastar tais experiências. Isso é loucura, não aconteceu. Deve ter sido só um sonho, um pesadelo, aquela coisa toda, né? Isso não existe. Então, tentar afastar tais experiências com a psicologia básica, aprovada pela cultura, academicismo ou a espiritualidade da nova era. É muito importante entender o aspecto da grande estranheza dos fenômenos OVNI. Falar em ET é tido como doido já, mesmo muitas vezes entre as pessoas espiritualizadas. Né? Eu já vi muita gente que é espiritualizada e tudo, mas não me fale de extraterrestre para eles, ou de seres extrafísicos. Né? As pessoas que realmente não olharem para ele com cuidado, muitas vezes pintam imagens muito rápidas, perguntando como tudo isso poderia ser possível em uma escala tão grande, sem ninguém realmente perceber, né? Eles não percebem que muito disso é um fenômeno não físico, lidando como uma forma de vida de inteligência superior, que é capaz de entrar e sair da fisicalidade 3D, transcendendo o tempo e o espaço, como os conhecemos. Eles podem inserir pensamentos, memórias, emoções, criar realidades, então não podemos subestimar, né, esse tipo de coisa. Criar realidades virtuais e mudar as aparências, dependendo do sistema de crenças do abduzido. Isto está mais documentado nos livros da doutora Carla Turner. Aqui tem os 2 livros aqui, depois vocês podem printar a tela, né, pegar os livros. Eu não li ainda esses livros, depois eu vou até procurar, ver se eu encontro em português. Esses 2 livros dela, eu acredito que deve ser excelente, que todo o material dela é muito bom. O meu preferido é o Lado Negro do Cupido. Nossa, eu passo para todo mundo. Eu tenho esse livro, e todas as pessoas que eu atendo, né, eu procuro sempre passar esses livros para a pessoa ler, que abre muito a nossa mente, os nossos olhos, né? Muito bom, uma ferramenta muito boa. Precisamos nos ater aos fatos neste campo, e acho que isso é extremamente importante. Devemos repetir 10 vezes por dia como vamos percorrer o trabalho nesta área. O problema, claro, com os fenômenos de abdução, como acontece com muitos ufologistas, é que a natureza da atividade alienígena é projetada deliberadamente para nos impedir de ter muito mais informação, em termos de evidência concreta. Projetado dessa maneira não é por acidente, né? É para que a gente fique na ignorância mesmo. Ivor Lorgen descreve a vampirização energética através de um dispositivo astral energético que pode se alojar nas áreas sacral, né, aqui na nossa parte de trás, aqui no nosso quadril, na parte genital, que, aliás, é o lugar que eu mais encontro anexo nas pessoas, ou do plexo solar. Ou eles podem se ligar na parte de trás dos ombros e no pescoço. Claro, há 11 anos atrás, quando eu fui ajudada, né, que eu tinha uma porção desses anexos, e eu tinha, né, um bem forte, tinha no pescoço, tinha aqui, né, nessa área do pescoço, atrás dos ombros, na parte genital, em todo que é lugar. Eu não tinha só um, era uma árvore de Natal, tanta coisa pendurada. Então, aqui na parte de trás dos ombros, no pescoço, e até mesmo no coração. Já encontrei anexo no coração das pessoas, na cabeça. Na época da pandemia, eu encontrei, né, acho que não podia ter falado, depois a Thaís corta, Thaís, que depois vai para o YouTube, né? Então, na época... deixa agora, me falou que agora está liberada, que bom. Então, na época da pandemia, muitas pessoas que eu atendia vinham com anexos no pulmão. Eu acredito que era algum tipo de programação de medo, sei lá, para que a pessoa se infectasse mesmo. Então, aí eu perguntava para a pessoa já tinha tido, né, já tinha sido infectado com o vírus. Então, eu encontrava naquela época, foi só naquela época, depois que passou aquele período, eu não encontrei mais anexo no pulmão das pessoas. Mas, assim, uma área que nunca falha, que eu encontro em todas as pessoas, homens e mulheres, inclusive em jovenzinhos, na área genital, no aparelho reprodutor das mulheres também, dos homens também. Então, é muito, muito comum. Na cabeça, eu
já encontrei também fígado, em várias partes do corpo. Aqui ela citou alguns só, né? Algumas partes só. Vamos lá, tá onde que eu estava aqui na parte do pescoço, né? E até mesmo no coração, como eu falei. Esses dispositivos é repassado de uma pessoa para outra, principalmente através da energia sexual, né? A pessoa lá com o campo aberto, aquela apaixonadão lá, né? Vai, né, com o campo aberto. É essa hora que tem essa troca, né? Que você recebe esses dispositivos junto com esse, né? É presenteado, né? Junto com o lixo energético, vai um presentinho desse. Eu não estou falando isso para eles ficarem em abstinência, tá? Tudo tem solução, tudo tem como ser resolvido, não é para ninguém ficar com medo e ficar em abstinência sexual, e até porque também, se for pela questão do anexo, vocês não vão poder dormir nunca mais, porque o caminho mais fácil para um ser humano receber um anexo desse é pelo astral, como a gente estava falando nos relatos aí, enquanto a gente dorme, então é bobagem, tá? Não seja por isso que vocês vão deixar de se relacionar. Tem como se cuidar, tem como resolver isso, prevenir, né? Esse dispositivo é repassado de uma pessoa para outra. Geralmente, o agente transmissor é uma pessoa totalmente narcisista, egoísta, sem princípios morais e propensa à promiscuidade, né? Ele é matriz. Eu já peguei em atendimento uma pessoa dessas, que ele era matriz de anexo, ele tinha muitos, né? Uma infinidade, e cada pessoa que ele se relacionava, ele deixava um presentinho, e aquela pessoa ia passando para frente. Parece sempre uma pessoa promíscua. Esses seriam como Nêmesis, né? Quem conhece lá a série Resident Evil, seria como Nêmesis, né? Da série Resident Evil. Essa tecnologia faz com que a pessoa, e não é nada espiritual, apesar de afetar o nosso espiritual, ela é um dispositivo tecnológico, um dispositivo etérico, né? Tecnológico, dispositivo de frequência. Essa tecnologia faz com que a pessoa fique presa aos seus padrões de pensamento, de paixão, e entre outros padrões negativos, né? Desequilíbrio e valores distorcidos. Lembrando que a paixão produz uma substância que se chama dopamina. O prazer está diretamente associado a um neurotransmissor denominado dopamina, que dá o nome do sistema dopaminérgico ao sistema da recompensa. Então, é isso, quando a pessoa está lá apaixonado, ele está lá, né? Carregando aí a dopamina, né? Os efeitos da dopamina que ele sente e acha que é o outro que faz ele sentir, fica aquela coisa toda. Então, aqui em se falando de... aí chega uma hora que a dopamina acaba e a paixão vai junto, né? E o relacionamento vai pro brejo. De 1 a 5 anos acaba. Bem lembrado aqui, de 1 a 5 anos, né? O Denis está lembrando aqui, o tempo da paixão, né? E quando a gente vai morar junto, né? O caso vai morar junto, é mais rápido, dificilmente chega a 5 anos, né? Com a realidade da vida ali, né? É rapidinho. Desequilíbrios e valores distorcidos. Entre esses desequilíbrios e valores distorcidos, muitas vezes, muitas meninas aí, né, e aconteceu isso comigo, de você crescer ouvindo a mãe reclamando do casamento, reclamando do marido, reclamando da vida sexual, que é um fardo, que é uma prisão, que não sei o que. Esses são os valores distorcidos, né? Muitas vezes essa mulher, né, essa pessoa, ela está falando, se baseando pela experiência dela, ou pelo ponto de vista dela. Não corresponde à realidade na maioria dos casos. Então, pessoas que às vezes, né, sofreram muito em relacionamento, foram traídos, se tiveram relacionamentos abusivos, têm a tendência, muitas vezes, a achar que relacionamento é tudo assim. E às vezes sai aconselhando mal as pessoas. Esses são valores distorcidos. A pessoa está falando movida por uma neura que ela tem, né? E isso também tem como resolver, tem como tratar. Então, isso também é campo aberto, né? O anexo não deixa a pessoa sair desse padrão, é um padrão mental negativo, é um padrão negativo com relação a relacionamento, ao homem, à mulher, tem dos dois lados, não é só mulheres, né, com problema com homem que tem problema com mulher também, tem bastante também. Então, são padrões distorcidos, né, padrão mental negativo. O anexo deixa a pessoa aprisionada nesse padrão mental, porque esse padrão mental justamente é o que alimenta esse anexo, é o que mantém esse anexo funcionando, né. Então, e a pessoa, geralmente, ela fica na negação, né? Ela não aceita que eu não preciso de homem para nada, ou não preciso de mulher para nada, estou felicíssimo, né, vivendo sozinho na minha solidão aqui. Tem pessoas, lógico, né? Tem pessoas que, às vezes, nasceram para ser sozinhas, tem pessoa que tem dom, às vezes, de ficar sozinho e ficam super, super bem, mas não é a maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, as pessoas estão traumatizadas, sofreram muito, né, em relacionamentos passados e estão, né, movidas por esse padrão mental negativo. E o problema é que afeta a nossa espiritualidade, afeta o nosso processo de expansão de consciência, atrapalha, né,
Você não vai conseguir usar 100% dos seus dons, suas habilidades, né? A clareza mental que a gente precisa. Então, ele tira a nossa, né? A nossa, como é que fala? Tira a nossa sensibilidade, isso, né? Tira percepções, é isso que é a palavra correta que eu estava procurando. Tiram as nossas percepções. O anexo é para isso, tirar as nossas percepções. Vamos lá para o próximo. Logo a paixão é reconhecida como um estado hiperdopaminérgico, ou seja, influenciando um estado intenso de motivação e prazer. Portanto, os apaixonados não amam, eles são viciados na sensação que a paixão proporciona. E isso eu entendo pra caramba, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que está nisso a vida inteira. Hoje ela está com mais de 70 anos, então é uma vida inteira. Eu fiquei acompanhando a pessoa nesse processo, e é bem isso mesmo. A pessoa não ama ninguém, ela vive nesse processo de paixão. Entra numa paixão, sai de outra, é só destruição e sofrimento. Portanto, os apaixonados não amam, eles são viciados na sensação que a paixão proporciona. Por isso, quando a paixão acaba, a dopamina vai junto. Essa tecnologia faz com que o seu hospedeiro procure e se atraia a pessoas com a mesma contaminação, sim. Isso resulta em traição, decepção, relacionamentos tóxicos contínuos. Tem gente que fala, nossa, só atrai gente, né, só relacionamento ruim, por que será, né? Num ciclo interminável mesmo, se a pessoa não buscar e aceitar ajuda, né? A única forma de se livrar disso é se livrando dos gatilhos que são colocados, geralmente na infância, lá, né, em alguma situação de trauma. O trauma é o casulo onde a tecnologia se desenvolve, então o anexo está atrelado aos traumas. E esse trauma pode ser causado por pais que brigam, e nem precisa ser nada grave, viu? Porque criança é uma coisa tão sensível, né? Qualquer coisinha, que a criança se assuste, que a criança entenda como uma violência, a criança entenda que é um abandono, entenda que é uma rejeição, já é o suficiente. Criança é a coisa mais sensível que tem, muitas vezes lá no ventre da mãe, né? Lá, às vezes, nos primeiros meses de gestação, ou durante a gestação toda, a criança vai recebendo também o estresse que a mãe passa, né? Os problemas que a mãe está vivendo ali. Então, isso também já serve como trauma, né? Tem muitas pessoas que eu vou atender, a pessoa fala, eu acho que aconteceu em alguma vida passada, porque eu não me lembro o que causou isso. Aí você vai, né, levantando a história, você vai ver, foi na barriga da mãe, né? Ou um parto muito difícil, às vezes. Então, está atrelado a isso. O anexo, ele é atrelado aos traumas. Mantém a pessoa nesse bloqueio, né? Por isso que, às vezes, a pessoa faz tantos trabalhos, terapias, e faz anos e mais anos, e a pessoa não consegue sair dali, porque tem o anexo. O anexo não deixa a pessoa passar dali, ele fica no subsolo do subsolo ali. A pessoa vai, muitas vezes, em várias terapias, chega até um ponto, só que chega numa altura que dali ela não consegue passar, né? E tem o detalhe, a pessoa, por exemplo, a pessoa vai num terapeuta, se o próprio terapeuta é anexado, ele não consegue perceber o anexo no paciente. Então, você vê como é importante, antes da gente pensar em ajudar alguém, vamos se ajudar primeiro, vamos se equilibrar, se harmonizar, principalmente harmonizar a nossa questão do masculino com o feminino, harmonizar nossos relacionamentos, resolver nossos traumas, bloqueio sexual, desequilíbrio com relação à sexualidade. Tudo isso tem relação direta com essa questão do anexo. Então, a gente precisa, antes de pensar em ajudar os outros, se ajudem primeiro, né? Busquem ajuda. Vamos se equilibrar primeiro, se livrar principalmente do anexo. Pode falar. Isso, inclusive, é válido para terapeutas, né? Porque se você quer ajudar outras pessoas, você justamente, tem que... é para ele que eu estou falando. E assim, gente, assim, é sério. Tanto que eu, por exemplo, não faz muito tempo, né? Que eu estava pedindo para você checar se eu estava com alguma coisa, aí você falou assim, não, o anexo não tem. Olho. É só problema psicológico. Só doideira mesmo. Aí eu falei, ok, mais fácil então de resolver. E assim, o anexo não é milagre. Tem muita gente que vem, você fez a limpeza, né? Fiz o atendimento, faço a limpeza energética, retiro o anexo, desativo ele. A pessoa fala, nossa, estou com a vida resolvida, agora estou desbloqueada, tudo vai fluir. Nada disso. Eu retirei, mas é igualzinho o vírus e bactéria, a mesma coisa. Se você não cuidar do seu sistema imunológico, daqui a pouco você está doente de novo. Você está aí, né, recebendo o vírus e a bactéria tudo de novo. Então, o anexo, ele, como eu falei, ele está atrelado a seus traumas, a seu padrão mental negativo. Daí, no atendimento, a primeira parte, que é rapidinha, faço, né, elimino o anexo, e depois vou fazer um monte de perguntas para a pessoa. A gente vai ter uma longa conversa. Vou perguntar sobre tudo, sobre todas as áreas da vida, para ir levantando se tem trauma, se tem bloqueio, principalmente na questão relacionamento e na questão sexual, que muitas vezes é o ponto de partida para tudo que é tipo de bloqueio, de problemas, né? Então, eu levanto toda essa história e consigo apontar para a pessoa, seu padrão mental negativo é esse.
o trauma é esse. Muitas vezes a pessoa já vem, ela já sabe até o que é o trauma, que a pessoa, quando vem para mim, em geral, já fizeram, né, várias outras terapias. Mas na questão, né, padrão mental negativo, muitas vezes a pessoa não conseguiu chegar lá ainda. Então, o foco é descobrir o padrão mental negativo. O que estava mantendo esse anexo aí? Se tem anexo, é porque você não curou totalmente. Tem alguma coisa, né, que estava mantendo esse anexo. E aí você vai ver, é o padrão mental negativo. Muitas vezes é uma distorção com relação ao casamento, com relação ao homem, com relação à mulher, e principalmente tabus, repressão, muita repressão sexual, pessoas que vieram de suas crenças antigas, né, sistema de crença aí, onde ela sofria com muita repressão sexual, às vezes uma educação mesmo muito moralista, muito rígida demais, causa isso também, traumas, bloqueios, né, e é um problemão. Então, o anexo se alimenta dessas coisas. Então, por isso que não é mágica, vou tirar o anexo e estou salvo, estou tudo resolvido, não. Aí você vai ter que cuidar, né, fica mais fácil sem o anexo, para você ter essa percepção, né, quando vai formando esse padrão mental, aquela forma de pensar, aquela fala negativa que você tem, que às vezes está tão automático que você nem percebe. Quando vai formando aquele padrão mental, ou você vai, né, começar a falar aquela coisa negativa que você é recorrente, que você fala há anos e não percebia, você consegue ter essa percepção de cortar. Falei, não vou pensar assim, mudar esses pensamentos, colocar pensamentos mais positivos ali. E aí você vai domando, não é que você vai te abandonar. Tem tendências negativas que nós temos, que às vezes vêm até de vidas passadas. A gente não vai se livrar delas. Nossas tendências negativas, né? Muitas vezes a gente não vai se livrar delas. De vez em quando eles vão dar a cara ali, principalmente quando a gente está com a vibração meio baixa, né? A gente passou por alguma crise, alguma coisa, tá lá o nosso lado negativo, nosso padrão negativo se apresentando. Aí é o momento do desafio, de você pôr rédea nesse padrão negativo e aprender a controlar, e não deixar ele fluir. Então, tem muita gente que não sabe, mas nós controlamos nossos pensamentos. Aliás, acho que a única coisa que a gente consegue controlar na vida é os pensamentos, e tem muita gente que não sabe isso. Acho que, né, pensamento tem rédea solta, vai correr à vontade, você controla seus pensamentos, né? Só que quando a pessoa tem anexo, ela não consegue fazer isso. Ela fica presa, ela fica amarrada àquele padrão e fica agarrada a seus traumas, e não há meios da pessoa sair de lá. Pode usar medicação, pode fazer 50 anos de terapias diversas. Se a pessoa não se livrar desse anexo e não fizer a manutenção não é ficar voltando, né? Para fazer a limpeza toda hora. É a pessoa aprender a cuidar desse padrão, se livrar, acertar o padrão mental. E aí, né, aí é que entra também. Você imagina uma pessoa, né, vai se consultar com uma psicóloga. Eu já vi um caso desse, né? A psicóloga aconselhando a pessoa a não casar. Você gosta muito de sexo, não case. Depois, sexo no casamento é uma coisa tão chata, né? Tão burocrática, não é legal. Você gosta, né, de sexo, né? Como é que fala? De sexo, né? De hardcore, eu esqueci a palavra. Você gosta de sexo hardcore? Achei que você ia falar alternativo. Alternativo, não hardcore mesmo. Você gosta de um negócio mais forte, não casa, né? O sexo mais divertido, não casa, porque o casamento é coisa chata, né? Não vai ter essa, né? Não vai suprir sua necessidade. Fique solteiro. Eu ouvi no YouTube uma psicóloga aconselhando. Imagina a cabeça dessa psicóloga, imagina se essa psicóloga já não, né? Os tipos de relacionamentos que ela já não teve. Então, a ideia que ela tem de casamento é uma chatice. Casamento, você casou, esquece. Sexo é uma porcaria. Tem muita gente que acredita nisso, porque, infelizmente, a maioria dos casamentos, realmente, os relacionamentos são ruins. Vida sexual não é nada satisfatória, às vezes, quando existe, né? Na maioria dos casos, nem existe mais. Passa alguns anos do casamento, não tem mais vida sexual, ou é muito ruinzinho, ou é muito mal feito, que muitas vezes ambas as partes acabam até perdendo interesse. Então, mas isso a gente é que faz, né? A gente faz acontecer. E principalmente a mulher é que dita o ritmo, se a vida sexual é ruim ou é boa, né? Se é como é que fala? Ai, nossa, tá ruim hoje. Se é produtivo ou não, né? O ritmo, né? A mulher que dita o ritmo da vida sexual, do relacionamento, porque principalmente nos dias de hoje, se a mulher falar não é não, que o coitado do marido vai fazer, né? Lógico que tem homens que têm problema também. Eu atendo vários homens que têm bloqueio sexual, têm problema com a sexualidade, só que na maioria dos casos, né, são as mulheres que apresentam mais esses transtornos aí. Então, tudo isso tem a ver com o anexo, tá? O anexo causa esse bloqueio, aquela preguiça. Ai, né, eu sei que é importante, mas não consigo, né? É uma preguiça, é um sono, né? Dói aqui, dói ali. E aqui a gente está falando não consigo nunca, né? A gente não está falando de uma vez ou outra, né? Aquela pessoa que assim... Só para vocês terem uma ideia. Isso da minha vida. Isso até a ciência comprova, eu já vi muitos médicos aconselhando para um casal ter um relacionamento saudável, né?
né, saúde física, mental e emocional, e aqui eu acrescento a espiritual também, né? Para que tenha um relacionamento seja saudável físico, mental e espiritual, emocional, o casal tem que ter, né, relação sexual 2 vezes por semana, no mínimo. Menos que isso é problema, né? Aí começa problemas de saúde, principalmente estresse, ansiedade. Outro dia eu vi um profissional da saúde associando ansiedade, até pânico, com abstinência sexual. A pessoa, às vezes, fica lá fugindo, né? Por tantas questões aí, fugindo dessa prática. Então, ele falou que está associado, muitas vezes, à ansiedade, né? Casais que vivem que nem gato e cachorro brigando, porque é normal, né? A pessoa fica em abstinência, daqui a pouco tá mal-humorado, né? Principalmente o homem, né? E mulher também, viu? Tem muita mulher que não assume, mas é a mesma coisa. Homem e mulher, todos têm necessidade, porque relaxa, tem a questão da dopamina, né? Que dá aquele bem-estar, você dorme bem, né? Melhora a sua autoestima, melhora a sua criatividade, sua autoconfiança. Então, é só benefícios, né? Então, imagina um casal que transa muito pouco ou não transa nunca, né? Imagina só a bola de neve que vira isso. É estresse, é doença psicossomática daqui a pouco, né? No aparelho reprodutor do homem, da mulher. Aí a pessoa não sabe de onde que está vindo, né? O problema. Tá. Então, o trauma é o casulo dessa tecnologia, né? Do anexo. E esse trauma pode ser causado por pais que brigam, abuso, né? Abuso na infância, influências negativas. Quando percepção do relacionamento e do amor, né? Influências negativas quanto a percepções do relacionamento e do amor, decepções amorosas prematuras. Maus conselhos, né? Aquelas amigas, né? Que só fala mal de casamento, fala mal de homem e vice-versa, né? Vamos para o próximo. Preston Nichols, no seu livro... no seu livro Encontro das Pleiades, diz que isso se chama indução ou programação mental, onde um homem ou uma mulher entra no campo astral de uma pessoa que sofreu trauma e aloja um dispositivo etéreo que se abastece toda vez que a pessoa tem um orgasmo, com uma pessoa ou com a mesma com a mesma programação. Vai atualizando ali o anexo. É impressionante isso, porque os militares aprenderam a desenvolver essa tecnologia com os reptilianos, mas aqui se entenda seres extrafísicos, para induzir e aprisionar pessoas pela paixão. Por exemplo, uma mulher que foi contaminada com essa tecnologia, toda vez que ela se une a seu amante, a tecnologia é reiniciada, né? Vai atualizando nem um celularzinho. O sistema, o simples fato... Espera só um pouquinho, só concluir. O simples fato de parar de copular com essa pessoa e se juntar a um homem que não seja contaminado por essa tecnologia já poderia propiciar a cura, né? Poderia, mas não é tão fácil assim, pode falar. Mesmo porque ser físico vai se alimentar de energia negativa. Eu devo só estar lembrando aqui, né? Sempre quando ele fala aqui extraterrestre, alienígena, reptilianos, é sempre seres extrafísicos, porque ser físico não vai se alimentar de negatividade, né? De energia negativa, né? Ser físico se alimenta de coisas físicas, né? Não de energia negativa. Então, muitas vezes a pessoa às vezes não tinha, né? A maioria mistura tudo. A maioria das pessoas misturam esses conceitos. Boa noite, Tatá. Boa noite, Eliette. Com que frequência a gente tem que fazer essa limpeza de anexos? Vou responder? Por mim, seria uma vez só, que é meu sonho de consumo, que a pessoa, né? Eu não precisasse ver a pessoa nunca. Eu até falo brincando nos atendimentos. Espero nunca mais ter que ver você aqui. Se a pessoa não tem essa, não é mágica, né? Aquilo que eu expliquei lá durante a gravação. Fiz a limpeza energética, né? Descobriu qual o seu padrão mental negativo, qual o seu trauma, qual o seu bloqueio. Isso tudo a gente tem que saber. Você lutar contra essas coisas. Quando você realmente muda seu padrão mental, muda toda a energia do seu corpo. Aí você fica protegido. O ideal é isso, não é ficar igual, né? Você ficar com medo de vírus e bactéria, ficar se desinfetando com máscara, se desinfetando o tempo inteiro. Não é esse o ideal. O ideal é você fortalecer o seu sistema imunológico para você não adoecer. Com a questão do anexo é o mesmo princípio, né? Fortaleça o seu mental, se livra das suas neuras, seu padrão mental negativo, seus medos, seus bloqueios, né? Suas dificuldades de relacionamento, sua questão sexual, vamos embora, né? E aí, automaticamente, o seu padrão mental, você conseguiu mudar, virar a chave, como a gente fala, né? Muda toda a energia, você consegue mudar a frequência, né? Você fica com o campo fechado, isso que é o ideal, não é você ficar dependendo, né?
da terapeuta ficar dependendo de mim, por exemplo, e ficar toda hora voltando, lógico, que às vezes eu até não faço assim pacote de atendimento. O meu atendimento eu procuro, né? O ideal é que seja uma vez só, 2, 3, no máximo. A pessoa começa a voltar muito, eu falo, opa, tá me usando de muleta, você não tá saindo do lugar. Não é isso que a gente quer, né? O ideal é que a pessoa aprenda a se cuidar sozinha. E ela aprende cuidando do seu padrão mental, aquilo que eu falei. Pode ir para o próximo, Thaís. Posso comentar, complementar uma coisa, Eliette? É que Uhum. assim, é interessante porque não estou aqui falando de você, tá, Cris? Assim, mas o que eu vejo em alguns casos, em atendimento, é que tem gente que, vamos combinar, esse trabalho de mudança do nosso padrão mental é um trabalho lento, é um trabalho chato, olhar para o seu lodo, para os seus problemas é chato pra caramba. E tem um monte de gente, vamos combinar, é preguiçosa. Que ela não quer ter que fazer esse trabalho porque dá trabalho. Então quer que chegue alguém que assim tira com a mão, aí eu posso voltar a fazer merda na vida, Vem achando que tudo assim, sujo. depois é só voltar, é só depois, se você ficar com o anexo de novo, é só lá na Eliette que ela É tira, igual né? o exemplo do porquinho, né? Você tira o porquinho da lama, limpa, deixa ele cheirosinho. Daqui a pouco o porquinho vai lá, se lambuza toda. É a pessoa que eu citei na gravação é desse jeito. Ia lá, limpava, cuidava. Daqui a pouco ela voltava toda estramelhada de novo, né? E assim, lógico, tem pessoas que têm mais, que o caso às vezes é muito grave, tem muitas, né? Muitos bloqueios, muitas coisas, muitos problemas. Às vezes, né, a pessoa precisa de mais de um atendimento, 1, 2 ou 3, né? Sim. Mas a pessoa fica anos, aí é difícil, né? A pessoa tem que aprender a se conduzir também, né? E a gente Né, saca, né? é Quando a pessoa lógico, a está gente te usando percebe. como muleta e na verdade não quer mudar coisa No nenhuma, meu só quer. atendimento, eu Na sempre verdade, busco assim, sabe o que ensinar é a pessoa a pior, se cuidar. Eliette? É o que eu chamo da pessoa assim, que não é a pessoa que quer mudar, é a pessoa que não quer sentir as consequências negativas das suas ações Exatamente, negativas. Aí vamos exatamente. combinar? Sabe o que acontece com o porquinho? O porquinho, se ele ficar insistindo em ir pra lama, vai chegar uma hora que o superior do porquinho vai falar assim: vamos arrancar essas perninhas do porquinho, tá? Pra Fica ele aí não na conseguir lama. mais ir pra lama, né? Exatamente. Aí Então, acontece alguma coisa mais séria. o ideal é a expansão de consciência, mudança de mentalidade. A gente só se livra desses tipos de ataque com mudança de mentalidade, né? Não pode ter medo. O que mais eu pego em atendimento é gente que tem medo de tudo, até da sombra, medo de macumba, medo de mal olhado, medo não sei do que, medo de amar, medo de tudo. Então, é medo, né, é as distorções, né? É a visão distorcida de relacionamento né, e outras coisas. Então, é isso que a gente vai buscar ajudar a pessoa a achar soluções para isso, para que ela fique protegida, não é ficar indo lá toda hora limpar, é igual enxugar gelo, né? Não tem como, você não vai ficar dependendo de uma pessoa para te limpar o resto da vida. E eu, Pode falar. inclusive, Eliette, ficaria desconfiada se você estiver fazendo algum tratamento com um terapeuta que fala que você Ah, tem eu que voltar também. para o resto da sua vida de X tempo em X tempo, Tá garantindo a renda dele, né? O ganha-pão dele. né? Desconfia, tá? Desconfia, porque é alguém que não Realmente, quem quer que vai você ajudar resolva, é que você aprenda a andar sozinho, né? né? Não estou E algumas preocupada em. pessoas não vão gostar, porque a gente dá um pé na bunda mesmo, né? Depois de um Ah, tempo fala assim, começa a ô, voltar oi. muito, eu dou um chacoalhão, falei, não me apareça, mas porque o ideal é a pessoa expandir, a pessoa aprender a se cuidar. Aprender a manter seu campo fechado. Não é com ritual mágico que você vai manter seu campo fechado. É aqui, ó, cabeça. A gente abre, o que abre o seu campo é o mental e o emocional. Ah, lembra a história da paixão? A paixão escancara seu campo. Os ódios, os ressentimentos, os apegos, né? Os medos, tudo isso. Então, a gente abre o nosso campo pelo mental e pelo emocional. Então, a gente tem que aprender a controlar isso aí. Coisa que é difícil, né, na humanidade hoje em dia, mas não é impossível, estamos caminhando, há esperança. Vamos lá, Na Thaís. verdade, essa é a maestria Posso só daqui, fazer né? um complemento? Pode Claro. complementar. Eu fui a primeira pessoa que a Eliette fez um atendimento, né, Verdade, é Eliette? mesmo, tinha esquecido esse detalhe. É, A primeira atendida, a primeira atendida, quando a Eliette abriu, há quase e 4 ela anos. anunciou na internet, eu fui a primeira que me inscrevi. É E mesmo. assim, foi uma coisa fantástica, tanto que eu presenteei várias pessoas que eu amo com esse atendimento e ajudou todo mundo, né? Ah, que legal. Nem me lembrava É, desse detalhe, mas foi ótimo você ter foi falado. ótimo. Mas eu fiquei tão feliz, porque a Eliette ia passando ponto por ponto e falava, nossa, aqui tem, você tem dor de garganta? Tem, você tem dor disso? Tem. Tinha tudo, né? Tinha tudo. E eu achava que era só uma coisa física, né? Que vai envelhecendo, vai quebrando, vai estragando, né? E aí chega aos 50 já vai ficando ruim.
mas está tudo interligado, né? Talvez isso seja interessante para as pessoas verem esse relato e identificar que muitas vezes as questões físicas não é só o médico que vai resolver, né? Um trabalho como o da Eliette já ajuda e muito. E eu me recordo quando eu fiz a primeira vez, que eu pensei assim, eu quero fazer de novo o mês que vem. Eliette, me atende o mês que vem? E aí eu lembro que ele disse assim, nossa, olha, esse daqui passou despercebido, não foi identificado naquela vez. E eu tirei, beleza. Aí eu falei, Eliette, eu quero mais uma vez para ter certeza. Aí eu lembro que da terceira vez não tinha mais nada, lembra, Eliette? Uhum. Aí você falou, nossa, parabéns, você conseguiu, você está conseguindo se levar, o que que você está fazendo? Aí eu lembro que eu estava fazendo meditação todos os dias de manhã, com um canal de YouTube que tinha, não quero comentar nesse momento, mas que a gente alinhava todos os dias, todos os chakras. Então, só para falar que a meditação que a gente faz, quando ela tem propósito, ela fortalece bastante também. Uhum. Aí para esclarecer, ela falou questão de saúde, não atendo questões de saúde, tá? Saúde Sim, física. sim, Só sim, para deixar sim. claro, e o ponto, assim, a minha especialidade mesmo é questão de relacionamento. Pessoas que têm problema com a sexualidade, bloqueio ou algum desequilíbrio sexual, e problema de relacionamento, casados, solteiros, né? Pessoas, né? A partir dos 18 anos eu atendo. Então, é nesse foco. E a maioria dos casos, como eu falei antes, né, durante lá os slides, a maioria dos casos é a questão sexual mesmo, desencadeia um monte de problemas. É a raiz de muitas, né, de muitos bloqueios, de muitos traumas. Né? Então, é o que, né, a questão do desequilíbrio do masculino com o feminino é o que abre as portas ou fecha. Né? É aquela chave mestra que abre tudo ou fecha tudo. Então, em geral, está lá o problema. Né? Tem que, por mais que a pessoa não queira olhar para aquilo, muitas vezes o problema está lá, no seu relacionamento ou na dificuldade da pessoa lidar com seus relacionamentos e na questão sexual. Então, meus atendimentos é mais voltado para isso. É uma terapia de consciência, né? Não é nada místico, né? Tem gente achando que eu vou fazer uma mágica e a pessoa vai sair com a vida resolvida. Não é, ela vai ouvir bastante, a gente fala muito, né? E, então é isso, é uma investigação, vamos investigar o que está bloqueando a sua vida, qual o seu problema, o que causou isso, né? É mais uma análise, está mais para análise do que para mágica. Já mandar uma tamancada também, então, Eliette, das a pessoas que mágica a chegam gente faz falando... acontecer, não existe. Das pessoas que chegam e falam assim, não, quem precisa do atendimento é o outro, meu marido ou minha esposa, porque eu Acontece não. muito. Aí chega lá, é bem ao contrário a história. Falei, chama o fulano aqui, que o negócio tá lá. Né? O outro, coitado, é só uma vítima, muitas vezes. É que, lógico, todo mundo tem os seus problemas. Mas às vezes o problema maior tá lá com o outro que tá, né? Achando que o outro é que tá com o problema e não ele. Geralmente é isso. Aí você tá no Na rabinho, olha. verdade, Por assim, a isso gente... que a humildade cabe bem em qualquer situação, né? Pô, nem se fala. Nem se fala. E a gente costuma, assim, a gente tem tanta dificuldade em olhar para os nossos próprios problemas que a gente tende a projetar isso nos outros, para falar, não, porque olha, minha esposa ou meu marido tem um problema Uhum. terrível, para não ter que olhar para o próprio umbigo, E né? muitas vezes a pessoa que está causando, né? No meu caso, nas épocas das vacas magras, meu relacionamento com o Demis, eu que causava, eu era a raiz de Mas todo você o não problema. percebia, né? Não, para mim era o Demis. Ele precisava de tratamento, não era eu, não. Vivia mandando ele para o psicólogo, psiquiatra, ainda bem que ele nunca foi. Eu que precisava. Mas Eliette, quando eu era adolescente, eu lembro que teve uma época que minha mãe botou todos os filhos na terapia e queria que meu pai fosse para terapia também. A gente só ficava olhando um para a cara do E ela outro, não assim, foi. falando quem fala, quem conta, E né? muitas vezes a que mais precisava não ia, né? Boa noite, Eliette. Então, Boa qual noite. seria o melhor jeito para não deixar os dispositivos voltarem após a limpeza? É aquilo que eu acabei de falar. Mudança de mentalidade. Por exemplo, eu tenho bloqueio sexual, eu né, não tenho libido com o meu marido. Eu pego muito esses casos, não tenho com o meu marido, mas de vez em quando eu fico olhando para o vizinho, acho que até assim reacende aquela coisa, né? Então, é isso, é rever os conceitos. Aí muitas vezes a pessoa tem distorção do que é o relacionamento, a vida de casado, do que é a sexualidade no casamento. Então, só um exemplo, tá? Não estou falando que é o seu caso. Então, mudar o padrão mental negativo, né? Que é o que eu falei que eu faço no meu atendimento. Vamos
preencher a pessoa, vou perguntar sobre todas as áreas da vida, para eu chegar nesse ponto aí. Qual é a sua programação mental? O que está servindo aí de alimento para o anexo, né? Então, se você mudou aquele padrão mental, dificilmente você recebe um novo anexo, né? É um ponto fraco que você tem, e muitas vezes você está tão na programação que você não percebe. São falas negativas, né? Pensamentos negativos, programação mental negativa mesmo, que você não percebe. Às vezes, né? Você está dentro de uma matrix mesmo. Então, enquanto você não sair disso, você vai ficar recebendo anexo. Eu limpo, que nem um porquinho. Aí você vai, continua naquele padrão, naquela mesma frequência, você está anexado, você está lá, cordãozinho umbilical, conectado com essas entidades. Então, expansão de consciência, mudança de mentalidade, é isso. E expansão de consciência, despertar, é isso, é mudança de mentalidade. Só que tem várias fases, né? O processo de despertar, de expansão de consciência, você vai expandindo, você vai deixando velhos conceitos, e nisso, no processo de despertar e expansão de consciência, inclui a questão relacionamento, a questão sexualidade. Isso faz parte também das revelações e do processo de despertar, de expansão de consciência, expandir a consciência. Você tem uma nova visão do que é casamento, do que é sexualidade, né, da relação disso com a espiritualidade. Então, é isso daí. Mudança de mentalidade. Em resumo, não existe vacina para, né, um antídoto para anexo. O único antídoto para você não receber anexo é você mudar a sua cabeçona. Muda esse cabeção, muda esse padrão negativo, aí você não vai receber anexo. Tem pessoas que eu atendi, sei lá, 2, 3 anos atrás, muitas vezes ela vem para dar uma revisada, tá zeradinha. Eu fico feliz pra caramba. Falo, olha que maravilha, você virou a chave, né? Na grande maioria dos casos que eu atendo, sempre está associado a essa trava à questão sexual, ou a questão, alguma coisa no relacionamento, né? Ou algum trauma que ela tinha, ela conseguiu ver com outros olhos. Né? Como diz o Demis, estava lembrando do Reich, o William Reich já dizia, né? Atrás de todo trauma, né? Por trás de todo trauma, toda neura, tem alguma questão sexual envolvida ali. Né? E tem mesmo, se não é da pessoa que eu estou atendendo, é lá no histórico da família, alguma coisa desencadeou aquilo ali. Então, é só isso. É tão simples que às vezes a pessoa tem dificuldade de assimilar. É só isso. Para você não receber novos anexos, você tem que mudar o padrão mental. É isso que a gente vai fazer no atendimento. Descobrir qual é o alimento do anexo. O que estava mantendo o seu anexo ali. Se você conseguir se livrar, né, desse padrão mental, que, né, passa a ser mais fácil a partir do momento que você está sem o anexo. O anexo é isso, ele deturpa a sua visão, né? E ele deixa você travado, você não consegue nem raciocinar. Fica que nem um robozinho ali programado. É como se fosse um vírus de computador que gera um pensamento obsessivo, né? Que você fica com aquela ideia, dando volta naquela ideia e você não muda o padrão de pensamento. A limpeza nada mais é que isso, como se eu desligasse essa programação provisoriamente, não é mágica não. A gente vai lá, eu elimino aquele anexo que está ali, né? Acreditando que a pessoa vai fazer, depois eu passo umas ajudas, uns procedimentos que não são mágicos, né? Uns exercícios para a pessoa passar, para ajudar a reprogramar aquilo ali, né? E aí, eu acreditando que a pessoa vai virar aquela chave, né? Aí ela é provisória. Então, essa limpeza, faço a limpeza do campo da pessoa, é provisório. É um tempinho para a pessoa respirar, para ela conseguir virar as chaves ali que ela precisa, e aí ela se mantém numa área segura, né? Ela consegue manter o campo dela fechado. Então, é isso. Não tem mágica, não tem nada de místico. Tem gente que acha que é uma mística, que eu faço alguma mágica, que eu sou vidente. Eu não sou vidente. Eu só tenho muita experiência com esse negócio, que eu já sofri muito com isso. Então, é isso. Desculpa pela demora, que a gente estava num enrosco danado no começo, ainda bem que deu certo, depois de 1 hora. Mas eu esqueci que era por causa do tema aqui. O tema é complicado. O Demis tem falado bastante sobre essa questão dos seres extrafísicos, né? Que o povo faz uma confusão danada com extraterrestre, com draconiano. E são seres extrafísicos, né? Quem acompanha as lives do Demis sabe. Depois, quem não acompanha, né, eu recomendo. Assista as lives do Demis, que ele tem esclarecido muito sobre, né, essa questão dos seres extrafísicos que estão por trás desse ataque sexual, desses anexos, né, e de um monte de coisas mais que a gente sofre aí e fica achando, né, que, né, tem gente que acha que tudo é ser físico, né, que faz. Né? A maioria confunde tudo. E o Demis está falando que a maioria confunde tudo, e confunde. É importante a pessoa ter saber diferenciar. Gente, gratidão então pela presença de todo mundo. A gente vai encerrando aqui. Desculpa 1 hora de atraso que a gente demorou. Uma gravação no assim, próximo, tá, gente? Podem ficar tranquilos que não vai acontecer. Se a gente for fazer de novo pelo Zoom, né? A gente vai tomar todos os cuidados.
Ainda bem que a gente não estava fazendo ao vivo, porque imagina, a gente fala assim, vamos dar uma atrasada aqui. Isso que eu falei pro Denis, foi que bom que é gravado, né? Só o pessoal que estava esperando. Eu agradeço pela E tá paciência, tudo mas certo. foi do peru mesmo esse enrosco de hoje. Mas E deu tá tudo tudo certo. certo. Foi. Bom descanso a todos e até a Bom próxima. domingo Daqui um para mês, todo mais ou mundo. menos, a gente volta com outro tema. Até mais. Até mais, pessoal.